Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal Índio Estradeiro. Dicas e informações para quem é apaixonado por duas rodas. Acessem o nosso canal no YouTube. Aqui você vai assistir conteúdos sobre estrada, motoclubes, tudo da cena biker. Canal Índio Estradeiro. Paixão por estrada. E nesse período veio o Brian, né? Brian, um Raio Anjo, veio lá de fora para cá, identificou a cena, identificou as pessoas, né? Procurou as pessoas, se inseriu no meio e, na época, montou uma reunião. Essa reunião, ele trouxe, convidou os principais clubes, os principais nomes na época, e zerou um problema que tinha um problema no Brasil de clubes e de cores, então zerou aquele problema, né? E para que o tempo se ajeitasse as coisas, né? Aquele problema deixou de existir, né? Deixou de existir naquele momento. E falou com todos os clubes para que não viesse bandeiras de fora, fez um trato ali. E explicou como funcionava, como era para aqueles presidentes que estavam ali presentes, para aqueles líderes do motociclismo que estavam naquele momento junto. Ele criou como se fosse uma federação, para que clubes bandeira de fora não viessem para o Brasil, para que ele e os irmãos dele pudessem andar livre e não acontecesse aquilo que acontecia lá fora, aqui no Brasil, porque o Brasil era um paraíso, era um Canaã. E aí sim, o pessoal entendeu o que era três partes, bolacha, começou a entender a partir daquele momento, a partir daquela reunião. Os próprios abutres mudaram para o ovo. E eles utilizaram a cor preta e branca, na época, porque a cor preta e branca simboliza o neutro. Por isso que eu uso preto e branco, é neutralidade. Né? Hoje eu vejo o pessoal, o mundo preto e branco, nós somos preto e branco. Não existe isso. Preto e branco é neutro. É neutralidade. As cores, elas são representatividade dos clubes lá de fora. Que, graças ao Brian por aquela reunião, não aconteceu aqui o que acontecia lá fora e o que já estava acontecendo aqui no Brasil. No fim dos anos 80. Muito bem, dali surgiu o Clube Abutres, foi crescendo, eles se tornaram um atrativo, né? Naqueles anos 90, cara, que o pessoal pagava para os motociclistas da época para estarem presentes nos eventos, porque eram atrações, né? E o Clube Abutres era um clube muito querido, cara. Vocês podem ver que no início eles usavam um monte de penduricalho, bolacha, e o clube foi crescendo. E nessa época começou a surgir encontros em tudo que foi lugares do Brasil, principalmente aqui na região sul. E o clube foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi surgindo outros clubes, e os problemas que hoje já aconteciam naquela época, né? E aí o que acontecia? Iam se separando e formando novos clubes, novos grupos, e assim foi crescendo grandes clubes que aqui estão hoje, que pertenciam a outros clubes do passado e que fundaram clubes devido às experiências acertarem, que estão se perpetuando até hoje, né? Então o que acontece? Foi se desenvolvendo. Nos anos aí 96, 97, com a chegada de um integrante do Clube dos Abutres, eles se tornaram
Três Partes mais comercial, com a ida dele lá fora, com o conhecimento, com o aprendizado que ele teve lá, eles acabaram se tornando 1%. E aí foi uma expansão enorme no Brasil, né? Crescendo, se tornando o maior clube do Brasil e um clube referência no Brasil, né? O Clube Abutres foi um clube inspirador de diversos clubes, né? Só que eles tinham um regime próprio, um estatuto próprio, né? Criaram coisas próprias para eles, para a realidade deles. Isso foi positivo para eles e também foi negativo para outros clubes que se inspiraram de maneira errada. Um exemplo disso é o Brasil. O Brasil que você usa. O Brasil não deveria ser usado. Como é o protocolo mundial? Você vai usar a sua cidade. A sua cidade, né? Se for um clube tradicional, você usa o nome do seu clube, o seu brasão e a sua cidade embaixo. Porque todo clube dominante, ele usa vírgula. Para você usar o estado, você tem que ter 3 chapters em 3 cidades, 3 clubes, 3 sedes, sede montada. Eu não estou falando integrantes, não, é sede montada. No mínimo 6. 6 em 3 cidades. 3 cidades com sede montada. E outra coisa, para ser clube você tem que ter estatuto, regimento interno e um CNPJ. Senão você é um formador de quadrilha pela lei brasileira. Se você não tem isso, você cai na lei de formação de quadrilha. Para ser um clube, você tem que ter isso. Você pode ser uma associação, como são os clubes, associação cultural, filantrópica, fulano de tal MC. Nome fantasia, fulano de tal motoclube. Esse é o certo. 3 cidades para ter o estado. Para ter o estado. E 3 estados com chapter, com 6 membros montado, fixado, para ser o país. 6. 3 estados e 3 cidades. Aí você pode usar o Brasil. É assim que funciona. Só que a coisa, o pessoal foi olhando eles, né? Chegou o final dos anos 90, começou a facilidade para comprar moto, o pessoal começou a comprar mais moto, começaram a se inserir, os encontros foram surgindo mais. Nos anos 2000 a coisa expandiu, todo mundo com motos, encontro, né? Eu mesmo passei a usar colete, eu não usava colete, eu viajava de moto, eu estava no meio, eu conhecia, mas eu não usava colete. Na época eu era diretor da Azamop. A Azamop era uma associação de motocross que era muito forte nessa época, o motocross, nos anos 90, final dos anos 80. Né? Muita gente saiu dessa linha e eu era o diretor que recebia os motociclistas da parte indoor, de viagem, que o pessoal vinha, viajava. Né? O seu Joel, o grande líder aqui da minha região, era o presidente da Azamop. E tinha me dado esse cargo e eu andava ali. Chegou nos anos 2000, já eu estava com a minha vida mais estabilizada, mais tranquila. Eu já tinha recebido convite de diversos clubes para fazer parte, mas eu estava na luta, na batalha, construindo a minha vida, né? Não tinha tempo para isso, não tinha dedicação para isso. E quando eu trazia essas informações de lá, muitas vezes eu falava com o Paulo Tatu sobre os Mutantes e outros clubes aqui no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, a cultura do Rio Grande do Sul é o motociclismo família. Deveria ser um pet só, e isso nos anos 2000 era respeitado. Se você olhar o livro da AMO, que surgiu, na época a gente teve ideia no final dos anos 90, e foi batalhando para ser fundado ela, foi fundada em 2003, se não me engano, 2003, 2004, a gente respeitava essa questão do brasão único, né, do clube família, do clube Três Partes. E nesse período foi surgindo outros clubes, né? Nos anos 90, final dos anos 90. Tu vê que hoje os clubes aí que são tradicionais, muitos têm 20 anos, 20 e poucos anos.
os caras se acham antigos.